Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ciências. Vamos iniciar hoje com esse vídeo o assunto de atomística, tá? Vamos estudar os modelos atômicos, certo? É um assunto um pouco diferente do que a gente estava vendo anteriormente, mas da mesma forma como vocês tiveram a compreensão do assunto anterior, espero que tenham desse também, ok? Então, as próximas aulas, nós vamos estar estudando a estrutura do átomo, os modelos atômicos, ou seja, a evolução do conceito do átomo ao longo do tempo, o que se pensava inicialmente a respeito do átomo e o que se tem hoje como conceito e comprovação da estrutura do átomo, seu comportamento e tudo mais, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem a aula, numa outra oportunidade, tirando as dúvidas, para que fixem esse conteúdo, tá? Esses conceitos e tenham um bom entendimento desse assunto, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Então, nós vamos estudar a estrutura do átomo, certo? E o seu conceito. Então, vamos ver aqui quem primeiro pensou a respeito do átomo. Então, havia um questionamento antigo do que a matéria seria constituída, né? Como era possível explicar o comportamento de alguns materiais? Então, haveriam várias hipóteses, né? Surgiram várias hipóteses, né? Vários pensamentos a respeito disso. Mas o mais significativo foi o de Demócrito de Abdera, que viveu antes de Cristo e que ele pensou no átomo como sendo a menor partícula que formaria a matéria, formaria qualquer tipo de material. Então, ele pensava da seguinte maneira: qualquer material pode ser dividido em partes cada vez menores, até que se chegue numa partícula indivisível. Então, essa partícula ele deu o nome de átomo, que significa exatamente isso, indivisível. Então, para Demócrito, ele pensou no átomo como sendo uma partícula extremamente pequena, indivisível, invisível e que estava em constante movimento. Então, para Demócrito, esse seria o átomo. Então, Demócrito ele não fez nenhum experimento, né, para comprovar o conceito que ele deu a respeito de átomo. Então, foi só o pensamento dele a respeito do átomo, né? Que ele pensou a partir da observação, ele criou, né, desenvolveu esse conceito, né, de átomo. Esse pensamento ele prevaleceu por cerca de 2000 anos, até que um químico francês, Lavoisier, ele apresentou novas ideias a respeito de elementos químicos. E posteriormente a isso, um outro cientista, John Dalton, desenvolveu a teoria atômica. E aí começou-se através de experimentos, realmente se chegar a conceitos, né, a respeito do átomo. Então é o que nós vamos ver agora. Os modelos que foram desenvolvidos a partir daí, com esse início nessa teoria atômica de John Dalton. Então, o primeiro modelo foi justamente de John Dalton, desenvolvido em 1803. E para Dalton, o átomo seria uma partícula muito pequena, uma esfera maciça, ou seja, completamente preenchida, semelhante a uma bola de bilhar, para a gente poder entender, né? Completamente preenchida, ou seja, o átomo não teria espaços vazios dentro de si, né? E eletricamente neutro, o átomo seria neutro e indivisível. Então, para Dalton,
o átomo era uma esfera maciça, neutra e indivisível, certo? Então, para Dalton, não existiriam partículas menores que o átomo. O átomo seria a menor partícula formadora da matéria. Tá? Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo bola de bilhar, certo? Por quê? Porque a bola de bilhar ela é maciça, ela é completamente preenchida por dentro, não é oca, ok? Então, em 1803, nós tivemos então o modelo de John Dalton. Cerca de 100 anos depois, surgiu um outro modelo, tá? Outros experimentos foram feitos, e aí o cientista Thomson, né, o químico Thomson, ele idealizou um novo modelo atômico, já contrariando ou corrigindo o modelo anterior do Dalton. Então, em 1904, surgiu o modelo de Thomson, né? Então, o que Thomson dizia a respeito do átomo? Para Thomson, o átomo era uma massa positiva carregada, recheada de partículas negativas, que ele chamou de elétrons. Então, os elétrons são partículas que formam o átomo, e essas partículas são negativas, tá? E elas estão dentro de uma massa positiva. Então, o que a gente tem aqui de diferente em relação ao modelo de Dalton? O modelo de Thomson já trouxe a possibilidade de cargas elétricas formando o átomo. Dalton dizia que o átomo ele era eletricamente neutro, não existiria então partículas elétricas. O que significa isso? Partículas carregadas positivamente e negativamente. Para Dalton isso não era possível, mas para Thomson ele já mostrou que o átomo ele tem cargas. Ele tem carga negativa, que ele chamou de elétrons, e ele dizia que o átomo era uma massa positiva. Então, o Thomson ele descobriu a natureza elétrica da matéria. Então, o modelo dele trouxe essa evolução em relação ao anterior, tá? Essa novidade em relação ao anterior. O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? Porque era uma massa positiva recheada, né? A massa positiva seria a massa do bolo, né? Recheada de partículas negativas, dos elétrons, que seriam as passas. Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas, ok? Seguindo, nós chegamos então aqui no terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford. Pouco tempo depois, né, do modelo de Thomson, desculpa, a gente tem aqui o modelo de Rutherford. E qual foi a novidade? Né? O que ele acrescentou? O que ele corrigiu no modelo do Thomson, no modelo anterior? O Rutherford, ele identificou no átomo duas regiões. Então, ele disse, o átomo ele é formado por duas regiões. Uma região central, que ele chamou de núcleo, e uma região periférica, que ele chamou de eletrosfera. E ele disse mais, o átomo, o núcleo do átomo, é muito pequeno em relação à eletrosfera. É como se nós tivéssemos, para poder comparar, como se nós tivéssemos uma bolinha de tênis bem no meio do Maracanã, para a gente ter uma ideia do tamanho do núcleo em relação à região toda da eletrosfera, certo? Então, o átomo ele é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. E ele disse mais, no núcleo do átomo existem dois tipos de partículas. Nós temos os prótons, que são partículas positivas, e nós temos os nêutrons, que são partículas neutras. Então, no núcleo do átomo existem dois tipos de partículas, prótons e nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons, o nome já diz, são neutros, não tem carga. E na eletrosfera, o nome também já está indicando, existem os elétrons, que são as partículas negativas. Então, essa foi a ideia do Rutherford. O modelo do Rutherford ficou conhecido como o sistema solar. Por que sistema solar? Porque ele pensou no núcleo como sendo o Sol
e os elétrons como sendo os planetas, girando ao redor do núcleo, em órbitas, como os planetas giram em torno do Sol, certo? Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo Sistema Solar. Tá? Então, vamos detalhar um pouco mais sobre esse modelo, porque ele já trouxe para a gente partículas que formam o átomo, prótons, nêutrons, elétrons. Então, vamos comparar essas partículas para entender como elas são, com um pouquinho mais de detalhe. Vamos lá. Então, aqui nós temos a representação do átomo. A gente tem aqui no núcleo do átomo, né? As partículas que nós temos no núcleo do átomo são os prótons e os nêutrons. Então, vamos lá. Vou marcar aqui para vocês, ó. Nós temos os prótons e temos os nêutrons aqui, certo? E se vocês observarem, os nêutrons, eles estão entre os prótons, tá? Observem, eles estão entre os prótons, e existe uma explicação para isso, tá? E girando, né, ao redor do núcleo, nós temos aqui os elétrons. Então, vejam, nós temos aqui a parte central, que é o núcleo do átomo, e toda essa região aqui ao redor do núcleo é a eletrosfera, tá? Onde estão quem? Os elétrons, ok? Muito bem. Então, essas partículas, prótons, nêutrons, elétrons, elas apresentam cargas e massas diferentes, tá? Então, vamos comparar. Aqui nessa tabela ao lado, nós temos, em relação aos prótons, nós temos que os prótons, eles têm massa igual a 1. Os nêutrons têm massa semelhante, igual a 1. E os elétrons, olhem que interessante isso daqui. Os elétrons, eles apresentam uma massa 1836 vezes menor que um próton e que um nêutron, tá? Então, os elétrons são muito menores do que prótons e nêutrons. São partículas muito pequenas. Então, a massa dos elétrons é 1836 vezes menor do que a massa de um próton, do que a massa de um nêutron, certo? Muito bem. Então, em relação à carga, as cargas dessas partículas. Então, os prótons, eles têm carga positiva, os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga zero, e os elétrons são negativos. Certo? Então, o que a gente tem que saber aqui? Aquela observação inicial de que o átomo era neutro, ela não estava de todo errada. Por que não? Porque o átomo, ele é neutro. Prestem atenção. O átomo, ele é neutro. Ele é neutro, mas não é porque ele não tem partículas carregadas eletricamente. Não é porque ele não tem partículas positivas e negativas. Não, não é isso. O átomo é neutro, tem essas partículas positivas e negativas, mas ele vai ser neutro por quê? Um detalhe muito importante que a gente tem que saber. Olhem para cá, para essa observação que eu coloquei aqui, ó. O átomo, ele é neutro por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e de partículas negativas. E essas partículas, elas vão se anular. Então, quando eu tenho carga positiva e carga negativa, uma anula a outra, tá? Elas se anulam. Então, no átomo, eu sempre vou ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. A mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Então, os átomos, eles vão ser neutros porque essas cargas vão se anular, ok? E qual é a função dos nêutrons nessa história todinha? Por que os nêutrons estão lá no núcleo entre os prótons? Qual é a função dos nêutrons?
Se eu tenho cargas iguais, então pensem a seguinte situação. Cargas iguais, 2 prótons. Se eles entrarem em contato, por serem iguais, por terem a mesma carga, eles vão se repelir, eles vão se afastar. Então, no núcleo do átomo, para que eu tenha no núcleo do átomo essas partículas positivas ali, todas juntas, ligadas, eu preciso que elas estejam isoladas umas das outras. Então, os nêutrons, eles vão isolar os prótons. Por isso, eles ficam entre os prótons. Tudo criado de maneira muito perfeita. Então, a função dos nêutrons é isolar os prótons, para que eles não se afastem. Então, o núcleo do átomo fica lá, intacto, tá? Sem se quebrar. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira aula de atomística. Espero que vocês assistam ao vídeo, que nas oportunidades que nós tivermos, vocês tirem as dúvidas, tá bom? Para que vocês possam ter um bom entendimento desse assunto e que a gente possa avançar nos conteúdos que virão, tá certo? Então, bom estudo a todos e até o próximo vídeo.